Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É o Alfredo Passos, uma vez mais, dos estúdios do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Distrital Sul, para mais um episódio com os colegas Fernando Balan, Eduardo Najar e José Eduardo Leitner. Neste episódio, vamos falar sobre cultura organizacional, cultura da empresa. E para começar, Eduardo pode falar da diferença entre o que é efetivamente um dono e o que é efetivamente um empresário? Essa distinção no pequeno negócio fica bem difícil para o dono do negócio. Mas está provado, né, que depois que passa o mata-burro de ser dono para ser empresário, para ser um empreendedor, né, que usa técnicas para o seu negócio, a distinção é muito grande e a adição de valor é muito grande. O dono está acostumado a fazer tudo do jeito que ele quer, a respeitar, entre aspas, as pessoas da forma como ele acha que tem que ser respeitadas, no grito, muitas vezes, usar o bolso da calça para espelhar o caixa da empresa, a não tirar férias, porque isso pode ele não pode sair de lá, a colocar para trabalhar todos os seus parentes, porque todos são confiáveis e nem sempre são competentes. E o empresário, e não precisa ser um empresário de milhões de dólares, mas um empresário que entende o negócio, né, como uma empresa, né, aplica técnicas das mais variadas e formas técnicas, principalmente no seu comportamento. É lógico que tem que usar Excel, é lógico que tem que usar inteligência artificial, mas o comportamento frente ao negócio precisa ser muito diferente entre um dono e um empresário. Numa reunião de ontem, em uma empresa, eu comentei que nos últimos 10 anos eu realizei 250 projetos, que é na área de estudos de mercado, pesquisas, para entender consumo e comportamento do consumidor. E a pessoa me perguntou: muito bem, você fez o estudo e as empresas aplicaram o estudo que você realizou? Eu disse: por um acaso, sim, porque eram claramente direcionamentos que a empresa deveria fazer. Agora, atualmente, eu estou vendo que não é o meu caso, mas eu ouço de colegas que as recomendações que são dadas por assessores, conselheiros, mentores, etc., nem sempre estão sendo ouvidas. Isso acontece com vocês, colegas? Muito. Eu acho que no momento que o Alfredo fez essa pergunta, todo mundo pensou em alguma situação que Várias. puxa vida, aquela É. situação que aconteceu. Várias. Bom, um bom dia, né, a todos, boa tarde, boa noite, queridos amigos aqui do podcast Vida de Empreendedor. Alfredo, isso que você está falando, cara, é muito nítido hoje no pequeno empresário, né? Porque o pequeno empresário não é o pequeno empresário, como o Edu falou, ele é o dono, ele é o cara que bate escanteio, corre na área, ele não sai para almoçar. E quando você fala alguma coisa para ele, quando você vem com alguma sugestão externa, é muito difícil, se você não conseguir provar efetivamente que aquilo funciona, realmente não vai acontecer, né? Eu vi muito isso acontecer em empresas que o estoquista, né, o responsável pelo estoque almoxarifado, ele se destacava, ele virava o comprador. Então, assim, porque ele entendia daquilo das peças ou dos produtos e tal, ele já logo se achava o habilitado a comprar. E aí você chegava e falava assim: "Não, mas você não pode, você perdeu um grande gerente de estoque e tem um péssimo comprador. Não, mas imagina, pelo amor de Deus, como é que eu faço para tirar o cara daqui agora?" E não empresas tão pequenas, tá? Eu tenho um exemplo que eu de ter trabalhado numa franquia, né? Numa uma rede de franquias odontológicas. E no departamento de expansão, o departamento de expansão tinha lá um certo conflito, né, entre as pessoas que trabalhavam.
a menina que vendia, a menina que captava. E depois de um certo tempo, a gente conseguiu organizar, o problema era mais organizacional ali interno do que posicionamento de pessoas, né, habilidades de cada um. E logo que a gente foi analisando isso, eu consegui identificar que uma delas era muito boa no administrativo. Ela fazia um mapeamento de região como ninguém, ela sabia fazer uma planilha de Excel como ninguém, ela atendia todos os requisitos ali para o executivo. Aí colocaram essa pessoa justamente para vender, para prospectar. Ela não conseguia falar no telefone, ela não conseguia ligar para uma pessoa para poder oferecer algum serviço, oferecer alguma clínica que fosse. E a hora que a gente mudou esse posicionamento, já houve uma melhora na produtividade da pessoa, da colaboradora em questão. O que que aconteceu? O dono, né, que ele se dizia empresário, mas ele era o dono. Gostei muito dessa menina. Ela vai ser agora responsável pelo saque. Ele colocou ela para ser responsável. Serviço de atendimento a clientes. Na época, ela já não conseguia, ligar prospectando. Agora ela ia receber ligação de Nossa. reclamações. O que que aconteceu? Eu falei: "Tá errado, não vamos fazer isso, tal". Não, ele perdeu uma grande auxiliar administrativa, a menina foi dispensada, né, hoje não sei nem como é que tá, não sei nem como é que tá a empresa em questão, mas se você não consegue implementar, é justamente por causa disso que o Edu vinha comentando. A gente chega hoje numa empresa e pode falar o quanto você quiser. É assim, assado. Você pode até muitas vezes pegar na mão do empresário, levá-lo até a solução do problema, mas é muito difícil, muito difícil. Eduardo, já que nós estamos falando de cultura empresarial e cultura nas empresas, né, nós sabemos que muitos colegas começam o trabalho ou revisitando ou querendo definir missão, valores e objetivos para uma empresa, né? Isso nesses seus anos de prática com os negócios familiares, isso tem funcionado? Isso ainda é o começo de um trabalho? Eu devo começar a definir a missão, os valores, visão e objetivos da minha empresa para começar o meu negócio ou continuar o meu negócio? Depende do objetivo que você quer pra com a missão, visão, valores e cultura, né. Se isso for só para colocar num quadro na parede, né, você compra do vizinho ou pergunta para a Sofia, né, e coloca ali, não vai funcionar. Tem que ser construído, para construir leva tempo, o tempo, como o Fernando estava dizendo, para o dono da empresa nunca existe, então ele nunca vai fazer isso, mas se for alguém com mentalidade empresarial, vai construir isso aos poucos, com o tempo, vai reforçar esses entendimentos e depois sim colocar na parede o resultado de um processo que isso foi elaborado. Eu acho que, Edu, pelo que você está falando, e a gente tem encontrado muito isso também no mercado, né? Hoje o cara quer, logo de cara, ele já vem, a minha missão, minha visão, Né. Calma, você tem que ter um objetivo definido. Tenha o seu objetivo definido. A sua meta de curto prazo, a meta de curtíssimo prazo, de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E você vai atingindo, passo a passo. Agora, se você já vem, eu quero criar e elaborar uma missão, visão, valores, que hoje isso já está caindo meio que no descaso, Vazio. né? Porque as empresas, todo mundo, você entra na internet hoje, uma consultoria fala, não, mas qual é a missão da sua empresa? Voltando, principalmente para o nosso foco aqui. O pequeno empresário, que é o cara que tem um faturamento relevante, mas ele não está nem aí para missão, visão. O objetivo dele é conseguir comer a pizza mais cara da cidade no final de semana. Pagar o financiamento do carrinho dele lá, que está financiado 48 vezes, poder pagar um plano de saúde bom para a família dele, a mulher dele ter o conforto que ela acha que ela merece. Então, eu acho que é muito importante isso, sim, mas no transcorrer do processo, enquanto você vai mudando a cabeça dele, tem tanta coisa que a gente pode falar aqui, né? Por exemplo,
definição de processos, né? Processos bem definidos. Hoje as consultorias adoram falar em processos bem definidos. Um dia desses, um cliente me chamou, a gente conversando lá sobre processos e ele querendo falar de e-commerce. Quero investir no e-commerce da minha empresa. Em 20 minutos que a gente conversou, o telefone da empresa quase esquentou de tanto que tocou e ninguém atendeu. Eu falei assim, meu amigo, atender o telefone é um Ah, processo. Você está atendendo um faz cliente. parte de uma empresa. Quantos orçamentos você perdeu nessas ligações que não foram atendidas? Você vem me falar de e-commerce? Você vem me falar de missão e visão? Então, assim, vamos começar a pensar numa estrutura de A base, base, né? né? Sabe que aí eu tava pensando aqui, como é que o pessoal costuma dizer no tribunal, né? Tipo, vou abrir divergência, É, né? Eu voto Exatamente. com o relatório e eu vou abrir a divergência. Hoje eu vou jogar no vou abrir a divergência. Eu acho que o que houve foi acho que houve uma comoditização da questão de missão, visão e valores. Mas é uma questão que eu acho que eu ainda reputo com bastante importância. Sabe que recentemente eu participei do conselho consultivo de um escritório de advogados. E foi um caso muito interessante, porque a dor inicial que o escritório sentia era bem voltada para o operacional, né? Tipo, putz, a gente não está conseguindo escalar direito, a gente não está conseguindo organizar a área administrativa, tal, não sei o quê, e a gente não quer perder a oportunidade da reforma tributária. Aí vai reunião, vem reunião, vai reunião, vem reunião. E acho que foi na terceira ou quarta reunião do conselho que foi realmente que começou a nos cair a ficha. Esse mercado advocatício, ele está efetivamente diante de um cenário de reforma tributária, e isso não só para escritórios de advogados, para qualquer um que esteja nos escutando, é algo extremamente importante estar acompanhando. Mas no caso desse escritório, mais do que um tema importante, é uma oportunidade, sabe aquelas coisas que assim, é a oportunidade de uma vez na vida? Tipo, aproveita, senão não vai ter outra, né? E aí o que a gente percebeu é de que era um escritório que tinha uma ambição muito grande, mas que operava de uma maneira completamente diferente. E isso refletido, inclusive, nas visões que cada um dos sócios tinham sobre o próprio negócio, né? Então, aí a conclusão que o conselho chegou foi de que, cara, de fato, são temas operacionais importantes, precisam ser resolvidos. Só que o risco que vocês correm é de tomar uma decisão de organizar os seus processos sem ter clareza do rumo estratégico da empresa e tomar uma decisão errada que daqui a 5 anos ou vocês vão se arrepender ou vocês vão perder a oportunidade da reforma tributária que vocês se planejaram para enfrentar. Então a nossa recomendação para esse escritório foi assim, cara, vamos começar do básico. Qual que é missão, visão e valores, né? Vocês têm consenso sobre isso? Porque de fato não é só uma coisa de, vamos pendurar na parede. Não, não é isso. Vocês têm entre os sócios um consenso e a coisa começa nisso. Às vezes não tem esse consenso. Não. Se não tem esse consenso, pode tomar a decisão operacional que for. Vai lá na frente, vai ser voo de galinha, né? Então, comecem por isso. Entrem nesse consenso, porque mais importante ainda do que a declaração de missão, do que os valores, é o consenso que vocês vão formar. Porque aí vocês vão começar a tomar decisões mais alinhadas, mais efetivas. E aí foi realmente o empresário nos falou, ele falou, cara, o escritório já tem 10 anos. Nunca a gente fez essa discussão. Né? O que traz um outro ponto. A discussão de missão, visão e valores nem sempre precisa ser no momento do nascimento da empresa. Pode ser depois. Aliás, às vezes talvez tenha que ser depois, né? Depois que você, tipo, acumulou um pouco de experiência de mercado, tu tem um pouco mais de clareza. Que nem eu, por exemplo, trabalho com inteligência artificial. Tô descobrindo muitas coisas ainda sobre como o mercado vê inteligência artificial. O que eu tinha como convicção em 2023, algumas delas já começaram a mudar por causa disso. Isso impacta A missão, visão e visão, a valores. visão ela muda, né? Exato. Com o passar do tempo, você vai tendo outra visão no transcorrer. O que não pode mudar, eu acho que você falou uma coisa certa aí, né? É o propósito de cada empresário. O propósito é uma coisa que você já tem sua, um propósito de vida,
o que você tem como objetivo. E aí você usou uma palavra, né? Você falou uma coisa que é muito importante e que eu acho que pode ser tema para um próximo papo nosso aqui. Sócios. Uhum. Muita gente fala assim: ah, eu não quero ter sócio, sócio é a pior coisa do mundo, porque sócio Não, eu isso, já sócio... ia entrar nessa temática agora. Como Não, tratar esses sócio para não casamento, deixar para a sócio é próxima. casamento. Cara, é muito fácil você identificar que seu sócio é bom ou não. Seu sócio tem que ser igual a você. Ele, claro, ele vai te complementar em coisas que você não consegue fazer e você vai complementá-lo em coisas que ele não consegue fazer. Mas vocês têm que correr na mesma direção. Exato. Vocês têm que correr na mesma direção. Não adianta eu vir e falar assim, não, eu vou ser sócio do cara porque ele tem Ah, grana. Então ele vai me bancar mas ele vai te bancar, mas uma hora ele vai te cobrar. E aí começa o conflito. E a gente pode ver, eu pensei isso durante muito tempo, logo depois que eu larguei das empresas e vendi as clínicas e tal, e comecei a trabalhar sozinho, eu acreditava que sozinho eu ia conseguir resolver os problemas da minha vida, eu conseguir resolver o mundo. Nossa, eu vou ser o consultorzão que vou ajudar as pessoas. Não, só começou a dar certo quando eu comecei a fazer parceria, sociedade, porque eu comecei a entender que eu precisava ser complementado, que eu não consigo, ninguém consegue ter Ninguém. todas as habilidades. Entendeu? Mas Eu acho isso a importante. questão de você montar uma sociedade vem naquilo que você falou do propósito pessoal, que é muito simples. Todo mundo que aborda vocês e a mim, vou montar um escritório de não sei o quê, uma loja de não sei o que lá, vou ter um sócio. Porque eu tô com medo ali de fazer sozinho, porque acho que eu não tenho a competência toda, porque eu tenho um grande amigo, uma grande amiga, que eu Isso é um erro, confio hein? para, Erro, né? isso acaba com a amizade. acaba com a amizade, Acaba com a exato. amizade. Então, um ano depois, né, o que eram flores viram, né, Espinhos. espinhos, né? É, Porque você vai ver que você não avaliou bem o perfil da pessoa. é E a isso. pergunta principal para uma sociedade é assim: como a pessoa lida com o dinheiro? Sim. Você perde o amigo para não perder dinheiro ou perde dinheiro para não perder o amigo? E como é que vai terminar, né? Vamos deixar certo E como é que vai terminar? isso, esse é um outro conselho É importante. melhor Faça no você. início, né, É, um acordo para dizer, se nada der certo, a mesa é sua, a casa é minha, é o computador é porque é seu. melhor você transformar um sócio num amigo do que um amigo num Hum. sócio. Então, assim, é muito complicado isso aí. Só que eu repito, eu acho que isso é fundamental. Sozinho não dá. E acho que você trouxe um outro ponto que eu gostei muito, né? Que você falou assim, cara, tem que estar andando na mesma direção. E eu acho que tem que estar andando na mesma direção e com a mesma velocidade, ou pelo menos velocidade comparável, né? Eu faço uma analogia assim, sociedade é como se fosse um tecido, né? Se você esgarça o tecido, chega um momento que o tecido rasga. E ele não rasga necessariamente só porque você puxou em direções opostas. Ele pode rasgar quando você está puxando na mesma direção, mas em velocidades diferentes, né? Tipo, vai esgarçando, esgarçando, até que uma hora o tecido não aguenta e ele rasga. Então, eu vejo sociedade muito dessa forma, né? Sociedade é um tecido em que ele precisa ser mantido equilibrado, né, o tempo inteiro, porque uma empresa, um empreendimento está o tempo inteiro sujeito a pressões de mercado, contextos diferentes. Então, assim, o contexto, o mercado vão provocar pressões nesse tecido e cabe aos sócios estar calibrando a direção e a velocidade o tempo inteiro. E outro ponto importante é justamente quando você tem 2 sócios, para dar um número pequeno, que tem, vamos dizer, uma mesma experiência profissional e uma mesma proximidade acadêmica, vem uma outra questão que é quem pensa e quem executa. Então, ou seja, se eu estou executando, significa dizer que eu sou menos e eu sou funcionário de quem pensa? Ah, mas aí eu vou te falar uma Como é que é coisa. Bom, isso? vou usar a nossa experiência então, mas se você me permite, eu não sei se você queria chegar nesse ponto, mas vamos lá, vamos usar a nossa Fazer uma experiência como ADM. exemplo. Não, o que acontece? Por exemplo, para quem não sabe, eu com o Alfredo fomos sócios em alguns projetos aí recentes, né? O Alfredo vem do marketing, eu venho do marketing. Mas existe uma grande diferença. O Alfredo é um cara totalmente hard skill. Ele é um cara técnico, ele é um cara acadêmico, ele é um cara assertivo. Eu já sou um cara muito soft.
Eu sou o cara que vem, abraça e vai na frente, vai até o cliente. É aquela história do se complementar. Corríamos para o mesmo lado, com o mesmo propósito, com experiências diferentes. Então eu acho, Alfredo, que a pessoa tem que procurar o propósito. O nosso propósito, há 2 anos atrás, quando a gente começou, era o mesmo e continua sendo. E então, assim, e levou por caminhos totalmente diferentes, né? A gente até chegar em outras coisas e tal. Você hoje também tem seus projetos, eu tenho os meus, o que nunca nos impossibilitou de ter outras conversas. Hoje tem o Lightner que nos ajuda muito em outras coisas, a você, a mim, agora tem o Eduardo que pode ou não nos ajudar em outras coisas. Eu foco, o propósito é o que importa. E saiba identificar o propósito nas pessoas. Eu acho que o propósito importa, mas quando você tem 4 amigos que jogam pôquer juntos, jogam futebol juntos, e vamos montar um negócio, né, tem que lembrar que você está trazendo os amigos e a esposa dos amigos, É lógico. a família dos Lógico, amigos, lógico. Aí contexto a gente familiar volta dos ao amigos. nossa, John Lennon e Yoko Ono que nos Tem aquela coisa que a escutem, gente chama do pillow volta pra talk, né, a terra, né. conversa de travesseiro, né, você Né. acerta uma coisa na mesa, vai para casa e Você no dia desacerta. seguinte: "Ah, porque minha mulher falou, né, meu marido falou", né. E quando essas mulheres são cunhadas? Senhor, E aí no Natal uma apareceu com a bolsa X, a outra com a bolsa Y. Como é que se você ganha a mesma coisa que o seu irmão, ela tem essa bolsa e eu não? não é. Mas sabe que o Eduardo trouxe um tema interessante, né? Que é quando as pessoas juntam para fazer um negócio porque tem uma amizade, porque tem uma confiança, tudo, né? E a questão assim, como é que elas lidam com o dinheiro, né? Acho que essa pergunta foi muito boa. Elas perdem dinheiro para não perder um amigo ou perdem amigo para não perder dinheiro? Essa pergunta é muito boa e eu adicionaria uma outra pergunta a ela, que é quando você junta um grupo de pessoas, vamos para simplificar o exemplo, quando você junta duas pessoas para serem sócios, qual que é o resultado da soma entre elas? Se o resultado for um mais um igual a 2, é uma coisa. Agora, se vocês somam o resultado e vem que um mais um maior que 2, você tem uma sinergia entre essas duas pessoas. Então, acho que sociedade é isso. Tem que fazer essa conta e falar assim: um mais um dá mais do que 2? Porque se der mais do que 2, essas duas pessoas trabalham melhor juntas. Você veja, no meu caso, por exemplo, eu falo, eu converso muito mais facilmente com máquinas do que com pessoas, por exemplo. Né? Então, pessoas que têm soft skills, tudo para conversar, a gente se complementa bem. Né? E acho que isso quando a gente mistura amizade, eu acho que é aí que entra o perigo. Porque muitas vezes, quando a gente toma uma decisão de montar uma sociedade somente vetorizado pela amizade, é porque, ok, muitas vezes vocês confiam uns nos outros, se conhecem bem, mas às vezes também são parecidos demais e o um mais um tende a virar um simples dois. Mas o Fernando falou da coisa da bolsa, né, vamos mandar o seu irmão embora. Não vai, Nossa, não vai, não vai, mano. não vai mandar. E E aí? se tentar, você ainda vira o assunto negativo da conversa do Natal, né? Não, Você é o terrorista da família? Não, e o casamento vira aquela tensão. Nossa. Bom, eu tive essa experiência, né, Eduardo? Então, Não contrate quem você não pode demitir. Né? Exato. Volta mesmo. Exato. Bom, nós estamos falando sobre cultura organizacional ou cultura empresarial, e para ir para o final, vou pedir para cada um fazer uma reflexão que possa servir para quem está nos vendo ou ouvindo, e vou começar tirando aqui, pedindo licença para todos, falando a respeito da questão que eu vejo muito presente na pequena empresa, que é a falta de alinhamento entre marketing e vendas. Ou seja, a pessoa quer crescer, a pessoa quer aumentar as suas vendas, quer ter vendas melhores, só que efetivamente não olha para questões como que produto que eu tenho, quais são os meus benefícios, os meus diferenciais. Aí vem a questão de preço, vem a questão de comunicação. Se eu fizer minimamente os 4 P's, que hoje já viraram 7 e a gente fala em 12 ambientes quando você fala em marketing, se eu fizer pelo menos os 4, que é produto, preço, comunicação e a distribuição ou localização, eu vou conseguir já ter um aumento e um incremento. Então, em se falando sobre inteligência artificial agora, o que que o JE pode dizer? Alô, pequena empresa. Alô, pequena empresa, cultive a flexibilidade e adaptabilidade. Eu lembro de um diretor que eu tive no Banco Itaú.
e que ele falou uma coisa que eu realmente trago isso comigo até hoje, né, tipo, organogramas têm que fazer sentido. Organograma que não faz sentido, ele vai ser desmontado em algum momento pela força da realidade ou pela força de quem está acima, né. E na prática o que que isso quer dizer? Organograma, assim como missão, visão e valores, não é aquela coisa só que você pendura na parede para todo mundo olhar: "Ah, tem umas caixinhas aqui bonitinhas", não. Reflete uma estrutura de poderes e mandatos. Então, quando esses poderes e mandatos não fazem sentido, a estrutura como um todo ela desmonta. Isso hoje é ainda mais importante porque essa estrutura e esses mandatos eles precisam ser adaptáveis e flexíveis a uma realidade de negócios que é cada vez mais volátil, incerta e ambígua. E isso fica cada vez mais forte com a inteligência artificial. Então, o meu recado para os empresários e empresárias hoje é: pensem na estrutura da sua empresa, em como você vai distribuir papéis e responsabilidades de uma maneira que seja flexível e adaptável. Rigidez tem seus valores, claro, tipo, as pessoas têm suas caixinhas, elas sabem o que elas têm que fazer. Mas não pode ficar aquela coisa congelada para sempre, porque o mercado é volátil, incerto, ambíguo, e gerenciar uma empresa é gerenciar um negócio de risco, né? Risco e retorno. Maravilha. Alô, pequena empresa, você que tem uma empresa familiar. Ô pequeno empresário, verifique se você quer ser um dono ou se você quer ser um empresário. Muito bom. Alfredo, a dica em cima do que você estava falando, né, sobre marketing e venda, né, um pouco da nossa área aí e um pouco do começo dessa nossa conversa. A gente está falando sobre cultura organizacional e a gente falou sobre choque de gerações, né? Hoje a gente vive em um mundo dinâmico, é inteligência artificial, é marketing digital, é tráfego pago. Mas lá atrás, o marketing ele era visto como custo, nunca como investimento. O dono da empresa, que era aquele cara que fazia de tudo, o cara que não tirava férias, o cara que não ia almoçar, ele era aquele cara que anunciava na rádio e fazia um cantinho do jornal, ele gastava uma nota para fazer um anúncio gigante, ou chamava lá o jornal da cidade para tirar uma meia dúzia de fotos e tal. Essa era a primeira coisa que ele largava quando entrava uma situação ruim, quando ele passava por uma dificuldade financeira, o marketing era a primeira coisa que ele largava. Hoje, quando a gente está vendo um mundo tão dinâmico, marketing nunca foi tão investimento como hoje. E aí é muito importante diversificar esses 2 setores, né. O marketing não é venda, venda é venda, marketing é marketing, to market, to sell, são coisas totalmente diferentes, mas que andam no paralelo. E uma complementa a outra. Então, eu acho que se você é dono de uma empresa que tem um faturamento relevante, o qual um impacto de perder vendas vai te trazer um resultado aí muito ruim, né? Você vai ter um impacto muito forte, por exemplo, se você tiver uma queda de 10, 15, 20% no seu faturamento, talvez você comece a usar o seu cheque especial como caixa, você não consiga realmente mais tirar férias, porque daí você vai ter que começar a dispensar um monte de gente, você vai ter que recorrer ao setor jurídico devido a tantas trabalhistas que hoje você vai ter. Então, pequeno empresário, marketing não é custo, marketing é investimento, o qual pode te trazer um retorno. E para isso você tem que analisar, né? Qual é o marketing que mais te traz retorno naquele momento. A gente brincou aqui agora há pouco sobre atender o telefone. Talvez ter uma pessoa que habilitada, treinada, que saiba passar um orçamento via telefone, seja uma maneira de investir num marketing muito mais eficiente do que colocar 1.000, R$ 2.000 num tráfego pago. Então, o marketing hoje ele é muito maior do que uma campanha no outdoor, ele é muito maior do que investir 100, R$ 200 no tráfego do Facebook. Então, pequeno empresário, entenda o momento da sua empresa e já logo descubra qual é o marketing que você tem que fazer para potencializar os resultados dentro da sua empresa.
E eu acho que uma boa dica é utilizar a inteligência artificial para isso. Muito bom. Para irmos para a última desse episódio, normalmente nesse nosso mercado brasileiro, nós temos o coach, nós temos o mentor, nós temos o consultor e nós temos o conselheiro. E aí, colegas, o pequeno empresário ou a pequena empresa entende a diferença entre coach, mentor, consultor e conselheiro? Não. Não, não. 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 Não, primeiro que eu acho que o mercado já começou a fazer uma confusão monstruosa entre coach e mentor. E agora tudo é mentor, né? Tipo, tudo é mentor. É porque coach ficou Não, meio coach virou banalizado. eu fiz coach nos idos de 2007, 2008 e foi uma pessoa que me se eu olho hoje coach significa qualquer outra coisa completamente diferente daquilo. É, exato, banalizou total, né. Completamente. Agora, se a gente for pensar, conselheiro, eu acho que é uma das figuras menos conhecidas. O consultor, todo mundo consegue entender o que que é um consultor, mas o conselheiro eu acho que é ainda a figura menos conhecida e que talvez seja uma das figuras que o empresário hoje talvez mais esteja precisando. Talvez eu não vejo como desconhecido, JI, talvez eu vejo como mais inacessível, talvez. Talvez, Talvez o cara talvez. escuta lá, ele torce para determinado time, teve a reunião de conselho do time tal para aprovar se vai contratar fulano ou beltrano. O conselheiro ainda eu vejo como muito distante do pequeno empresário. Ele sabe o que é, mas ele vê aquilo como inacessível. Mas sabe que aí isso entra numa discussão que tem a ver com o que a gente falava anteriormente da diferença, né, entre dono e empresário. Acho que tem muitos desses, enxergam no tema governança, um custo e não, algo uma não Investimento. investimento. E sabe quando o camarada vai começar a sentir isso? Quando ele começa a perceber que ele está tomando decisões pesadas demais e que envolvem responsabilidade demais. Ela fala assim: "Cara, mas eu não tenho ninguém com quem dividir essa decisão". Tem, você só talvez não conheça a figura do conselho. Conselho. Só que aí entra a questão do dono empresário, porque quando o cara é dono, ele acha que ele consegue dar conta de toda decisão que cruzar o caminho dele, porque senão ele vai passar vergonha. E isso é falacioso, né? Certas decisões que começam a se tornar pesadas demais para qualquer pessoa, é importante compartilhar o risco da decisão, Para né? isso, cabeça de empresário, né? Esses Exato. 4 conceitos que o Alfredo nos trouxe são do mundo empresarial e não do Aham. mundo do dono de empresa, né? Eu tenho um exemplo, Ah, eu essa é gosto boa, essa é é, boa. eu Dono é gosto outra coisa. eu gosto de falar uma coisa que é até engraçada, né. Quando eu era sócio na loja, a gente estava passando por um momento de dificuldade, né, e na época a nossa escritório de contabilidade, a contadora lá, ela sugeriu um consultor. Então, um consultor vai vir, ele vai ajudá-los aí nesse momento de dificuldade e tal. Bom, contratamos um consultor, gastamos uma fábula lá na época, isso também já faz uns 20 anos, né. E aí esse cara chegou e vocês podem imaginar o que é uma loja de autopeças, né. Existe sujeira, peça, graxa, óleo, o negócio é gigante, você tenta manter o mais limpo possível onde passam os clientes, mas normalmente, né, não é um lugar mais limpo, Não não é é um uma um hospital. não é uma clínica, né. Bom, e aí eu lembro que esse cara chegava e ele vinha lá uma vez, 2 por semana, ele trazia planilhas e ele falava assim: "Vamos tirar uma foto de cima, vamos analisar o momento". Dali a pouco, 20 dias, ele: venda tudo, vamos pagar o banco, vamos pagar não sei quem, e venda tudo, venda, venda". Bom, resultado, né, na época vendemos tudo, ficamos sem nada, depois fomos trabalhar e ele não nos ajudou em coisa nenhuma. Ixi. Esse é o famoso calça branca. A gente falava assim: "O calça branca chegou", porque ele chegava, dava lá meia dúzia de tarefa e ia embora. Quando eu, por exemplo, resolvi entrar nesse mundo, né, eu já decidi que eu não queria ser o calça branca. Eu queria ser o cara que efetivamente estava envolvido na operação, e eu acho que hoje, quando a gente fala sobre consultor, mentor, conselheiro, assessor, coach, mentor,
O grande diferencial é você estar envolvido com a operação. Quando o pequeno empresário te chama e te pede ajuda, pode ter certeza que esse cara já está num sufoco que ele não sabe por onde sair. Então, assim, se você der meia dúzia de sugestões para ele virar as costas e ir embora, vai ser mais um e ele vai ficar cada vez pior. Então, a grande oportunidade para quem trabalha com isso, como nós, por exemplo, que estamos aqui para ajudá-los, o seu diferencial é você estar presente na operação. Eu acho que é um termo, eu não gosto, né? Eu até brinquei já com o JI sobre isso, mas tem um grande amigo nosso que fala, né? Hands-on. Cara, putz, a hands-on é tão. O que isso quer Nossa, dizer, que né, que cara? isso quer É que dizer, você tá né? passando numa rua com as casas coloridas, né? Que Não, cor que você pensou? Azul, verde, não. cada um interpreta uma coisa. Hands-on, esteja presente efetivamente. Não, cara, você não precisa atender você o telefone, mas você precisa mostrar para o cara como ele deve atender o telefone. Poxa vida, o cara, o dono da empresa, ele tá falando com você. Poxa vida, não tem ninguém que atenda, atenda você. Alô, aqui é do podcast, tudo bem? Como eu posso te ajudar? Não sei o quê, viu? Então é assim, você estar efetivamente envolvido no processo, né? Eu até já recebi muitas críticas por isso, eu tenho um jeito meio de ir no cliente, né, Alfredo? Pega o carro, nossa, minha empresa está com um problema, preciso vender lá em Sorocaba. Daqui uma hora estava o Fernando lá em Sorocaba atendendo o cliente do cara, né? Mas que assim, eu acho que esse é um grande diferencial, entendeu? Então, hoje, quando a gente fala em inteligência artificial, é muito importante, mas a inteligência humana, nesse aspecto, é importante. Então, independente se você é coach, consultor, mentor, cara, quando a pessoa te contratou, quando você está lá dentro, ela está numa situação difícil. Então, esteja ao lado dessa pessoa. Esteja presente na operação. Você não precisa ir todo dia, você não precisa efetuar as coisas, entendeu? Mas, cara, ninguém está pedindo para você ir limpar o banheiro da empresa do cara. Mas se faça presente. Encontre um elo de ligação entre você e a operação, pessoas confiáveis. Acho que esse é o grande diferencial, Alfredo. Independente de nomenclaturas. E para o pequeno empresário, quanto antes você chamar ajuda, melhor vai ser para você. E já identifique se essa ajuda é válida ou não. Então, em 90 dias, você já consegue diagnosticar se essa ajuda está sendo válida. Mas chame ajuda. Sozinho é muito difícil, muito difícil. Para finalizar e resumir, nós somos da turma FF, a turma que fala e faz. E com isso, nós finalizamos mais um episódio. Quero agradecer aos colegas José Eduardo Leitner, Eduardo Najar e Fernando Balan. Desejar a todos uma boa semana. Deus abençoe e até mais.